Então, a gente inicia hoje, continuando as técnicas dos membros inferiores. A gente começa hoje com o joelho, tá? Aqui a gente tem uma vista anterior, frontal, aqui a lateral e aqui uma posterior oblíqua, na real. Não chega a ser bem uma posterior, eu consigo visualizar a patela. Então, é uma oblíqua, tá? Então, o joelho é o que? A junção do fêmur, tíbia e fíbula, tá? Eu preciso pegar essa parte toda, então, para ser o meu joelho. Lógico, incluindo a patela. Prof, peraí, eu acho que o áudio do Sandro tá ligado. Daí fica ruim de escutar. O áudio do Sandro. Desculpa, tô desligando aqui. Ah, tá. Tudo bem agora? Agora sim. Então, tá bom, então. Vamos lá, então. A anatomia, então, do joelho. Temos a vista anterior, a lateral e uma posterior oblíqua, tá? Os côndilos femorais, que é bem importante no nosso perfil, eles precisam estar um sobreposto ao outro. Eles não podem ficar oblíquos assim, tá? A patela, o sulco patelar, a fíbula, a tíbia e aqui o nosso fêmur, tá? Então, as articulações que fazem parte da patela é a ligação do fêmur, tíbia e a patela. A fíbula não se liga no fêmur, tá? Então, a patela, ela tem a função dela é proteção e força para o joelho, tá? Dois côndilos femorais que se articulam a tíbia. E a fíbula não faz parte da articulação, ela só se liga na tíbia, tá? A fíbula não se liga no fêmur. Aqui a gente tem, então, o ligamento tíbio-femoral medial e aqui o lateral, tá? E aqui o fêmur patelar. Então, a gente inicia a nossa rotina. Iniciamos com AP, tá? Por que o AP? Posição anatômica. Então, o joelho vai ser em AP também. Filme que a gente vai utilizar. 18 por 24 na longitudinal. Eu não vou dividir o filme, vai ser um filme para cada incidência, tá? Caso o setor, a regra do setor seja poupar filmes, a gente utiliza um 24 por 30 e divide ao meio, mas a regra é 18 por 24. Paciente decúbito dorsal, distância de 1 metro, raio central perpendicular, sem angulação, tá? O que a gente vai fazer? É rodar a perna internamente 5 graus para obter um AP verdadeiro do joelho, tá? Porque no momento que o paciente deita na maca, o que ele faz? Ele abre os pés, né? Ele vai deitar e vai girar os pés para fora. Então, ele não vai ficar em posição de AP verdadeiro. Aqui, ó, pé virado para fora. Então, por isso que a gente vai rodar esse pé 5 graus para dentro, tá? Roda a perna junto para mim alinhar o meu joelho. Então, o meu raio-x. Deixa eu só aceitar aqui. Meu raio central, ele vai ser na base inferior da patela. Eu vou apalpar o joelho, tá? Eu vou sentir aonde está a patela, o meu raio central vai ser na base dela, inferior. Por quê? Se eu colocar em cima da patela, aqui é a minha patela, ó, no meu raio-x.
Se eu colocar o meu raio central aqui, eu não vou pegar bem no meio o meu joelho. Eu vou pegar muito mais fêmur do que tíbia e fíbula. Então, por isso que tem que ser na base inferior da patela. Ó, o meu raio central entra aqui. Então, eu vou conseguir pegar bem no centro a minha imagem, tá? A P sempre apalpa, então, o joelho na parte da patela. Não vai ficar palpando a perna do paciente, né? Só ali na patela. Dá uma palpadinha para sentir aonde que é o final dela, a base inferior. E aí, tu centra teu raio central, tá? Nada de se passar com o paciente. Não vão dizer, a professora disse que tem que apalpar o paciente. Não. É sentir aonde que é o final da patela. Tá? Certo, Tranquilo? prof. O AP tranquilo? Tranquilo. Aham, bem de boa. Então tá. Os meninos e as meninas, ó, nada de apalpar lá paciente, isso é bonitinho, hein? Isso Tá não louco. pode. Então, o nosso perfil de joelho faz parte da rotina. A nossa rotina de joelho, então, é AP e perfil. Chega para nós o pedido, raio-x de joelho, rotina, somente AP e perfil, tá? As outras incidências que a gente vai ver é somente se vier especificado no pedido, tá? Então, aqui, filme 18x24 na longitudinal, tá? Vou utilizar um filme só para essa incidência. Paciente decúbito lateral, raio central, eu vou angular 5 graus cefálicos e a distância de 1 metro. Então, no perfil tem uma angulação de 5 graus. Por que que eu tenho angulação? Lembra que eu comentei aqui para vocês, eu vou até voltar. Ó, os côndilos femorais, tá? Por isso que eu vou precisar dessa angulação. Porque se eu só posicionar o meu paciente, fêmur, essa aqui não ficou legal, tá? Mas é as imagens que a gente consegue na internet, é complicado. O fêmur, ele tem que estar reto, e aí que eu vou flexionar o joelho, tá? Para ficar a imagem, isso aqui, ó. O raio-x tem que ser assim, fêmur reto, flexiono uns 5, 10 graus o joelho, e a minha tíbia e fíbula vão ficar fletidas. Mas o fêmur tem que ser reto na minha imagem de raio-x. Eu não posso ficar como está aqui, ó, os dois angulados. Porque aí a minha patela vai ficar muito angulada, tá? Então, eu vou posicionar o paciente decúbito lateral. Posso pôr um suporte para a perna que não é a minha de interesse, ou ele pode se apoiar na mesa com o pé e deixar a perna elevada, tá? Como o paciente ficar melhor, a gente faz. Deixo o meu fêmur reto, flexiono o joelho e aí eu entro com o raio central 5 graus cefálicos. Para quê? Para os côndilos ficarem um acima do outro, sobrepostos. Se eu não angular, eles não ficam. Com o raio reto, ele não vai ficar assim essa imagem. Eles vão ficar, vai ficar um côndilo aqui e o outro saindo lá atrás, tá? Então, eu preciso dessa angulação de 5 graus no perfil de joelho. Para a imagem ficar bem assim mesmo, como tem que ser, tá? Então, esse é o perfil de joelho correto. Aí a gente tem as oblíquas de joelho. Tá ali rotina, mas somente se vier no pedido, tá? Então, eu tenho a lateral e a medial. É a mesma coisa que interna ou externa, tá? Filme 18x24, na longitudinal. Distância 1 metro. Raio central perpendicular, sem angulação. O que que eu vou fazer com o paciente? Decúbito dorsal. Eu vou rodar a perna internamente 45 graus
para a oblíqua medial ou interna e 45 graus para a oblíqua lateral ou externa, tá? Então, 45 graus para dentro e para fora. Aqui, ó, para dentro, para fora, tá? 45 graus. Então, na interna, a minha patela vai sair fora da imagem do fêmur, tipo, menos de 1/3, tá? E eu vou visualizar a fíbula totalmente dissociada da fíbula. A tíbia, desculpa, a fíbula dissociada da tíbia, tá? Então, essa é a minha imagem oblíqua interna. Na externa, que o pé gira para fora, a patela também vai aparecer uma parte fora da sombra óssea aqui do fêmur, menos de 1/3. E a tíbia e a fíbula vão ficar sobrepostas. Tá? Aqui onde tem uma setinha, vocês estão vendo que tem uma fissura no osso? É uma fratura, tá? Só ela não se moveu. Ela fez a fratura, mas não deslocou. Isso aqui é uma fratura. Então, essas oblíquas servem para esse sentido, para a gente conseguir visualizar bem fraturas nessa lateral, tá? Que pode ocorrer na tíbia. E se a gente fizer só AP e perfil, a gente não consegue visualizar. Então, aqui a imagem, oblíqua interna ou rotação medial, oblíqua externa ou rotação lateral, tá? Aí a gente tem o AP de joelhos bilateral com carga. Então, é os 2 joelhos, tá? Para essa incidência, como ela vai ser bilateral, eu preciso dos 2 joelhos, eu vou utilizar um filme 35x43 na transversal, tá? Se for um joelho só, eu utilizo 18x24 na longitudinal. Pode vir AP com carga, somente joelho direito ou esquerdo. O paciente vai ficar em ortostatismo, em pé, distância 1 metro, raio central perpendicular, tá? Então, ele vai ser orientado 2 centímetros do ápice da patela, para baixo. Como que eu vou fazer isso? O paciente vai ficar em pé, tá? Eu vou poder pôr uma escadinha para ele subir, porque o meu book mural não desce até o chão. Então, eu preciso elevar o meu paciente. Aqui, ó, eu consigo ver que ele está numa escada. Aqui, provavelmente, também ele vai estar numa escada. Não, esse aqui não. Esse é o que gira a mesa junto. Aqui é a base da mesa, tá? Esse aqui é aparelho com escopia. Então, ele fica em pé. Os 2 pés juntos, se for bilateral. E o meu raio central vai entrar no meio das 2 pernas, tá? 2 centímetros abaixo do ápice da patela, da base inferior da patela, tá? Se for os 2. Então, eu vou colimar, vou fazer a minha colimação, que eu quero os 2 joelhos. O raio central entra no meio dos 2 joelhos, abaixo da patela. Aqui eu tenho, então, a imagem de raio-x, tá? Esse raio-x aqui é de criança, porque tem a formação óssea ainda. A fase de crescimento não se fundiu ainda no osso, tá? Então, essa vai ficar a minha imagem. Vocês conseguem notar que a patela esquerda está bem lateralizada aqui, ó. Provavelmente está deslocada,
porque a direita está centrada bem no centro do fêmur. E a esquerda está aqui na lateral, tá? Então, essa vai ser a minha imagem AP lateral com carga de joelho, tá? Aqui tem outro. Professora, Oi. o com carga é tipo, porque É tu o tá com o peso peso do do corpo. Isso. Sempre Tá. que for com carga, é o peso do corpo, Tá bom. tá? Então, aqui eu tenho mais uma, posicionamento. Ó, aqui em cima fica a minha patela. Então, o raio tá abaixo do ápice da patela. Se é apenas um joelho com carga, eu vou posicionar meu paciente, o joelho de interesse, no centro do buco mural. O outro pé, ou ele pode flexionar assim, vai depender da condição do paciente, ou ele só apoia uma pontinha do dedo aqui com o pé, para deixar a carga toda no joelho de interesse, tá? Vou fazer minha colimação menor do que essa que tá aqui, porque aqui tá pegando metade da perna, tá demais, tá? É até aqui assim o nosso joelho só. E vou fazer a minha radiografia, que vai aparecer aqui, ó. Patela bem no centro, tá? O joelhinho, articulação aberta. Então, isso é o joelho com carga. Pode ser bilateral ou unilateral. Agora chegou o Rosenberg. O colega que queria tanto o Rosenberg. Então, a incidência de Rosenberg, ela pode ser bilateral ou unilateral também. A incidência de Rosenberg é um PA, porque o paciente vai ficar de costa para o tubo de raio-x, tá? De frente para o buco mural. Se for bilateral, então, 35 por 43 na transversal, 18 por 24, se for, aqui tá errado, é unilateral, não é bilateral. Se for unilateral, tá? Bilateral é o grande, unilateral o pequeno. Paciente em ortostatismo, tá? Distância 1 metro. Raio central angulado 10 graus caudal. Centralizado na articulação do joelho, bem na dobrinha, porque o paciente vai flexionar 45 graus os joelhos, tá? Sora, o joelho sempre vai ser 45 ou ele pode ser 30? Como assim para flexionar? É. Vai depender como que o paciente está. Tem vezes que a gente nem pede para ele flexionar muito, porque é paciente muito idoso. E se ele flexionar muito, ele vai cair. Então, o que a gente faz? Angula mais o raio, tá? Mas o correto seria 45. Mas aí depende da condição do paciente. Tá, entendi. Tá? Se tu colocar 30 graus, ele flexionar 30, tu vai ter que compensar na angulação do raio. Daí tu vai angular 25 graus. Tá? Porque senão tu não vai conseguir pegar a imagem que o médico... A imagem correta. Que é isso aqui, ó. Ele quer ver o túnel. Tá? Então, como que é feito? Aqui tá em perfil, ó. O paciente vai fazer isso. Vai se fixar no buco mural ou lá na estativa do buco e vai flexionar o joelho. E o raio central vai entrar aqui, ó. Se ele angular 45 graus, eu angulo 10 graus. Se ele flexionar menos, eu preciso angular mais, tá? Vai entrar bem aqui na voltinha que faz quando flexiona o joelho. Aqui é bilateral. E esse posicionamento, ele é exclusivo para ver somente o túnel? Isso. Só o túnel, tá? Por quê? Porque se o paciente tem uma condropatia, tem um desgaste ósseo, quando ele for flexionar, o médico não vai conseguir ver aqui essa abertura. Ó. Então, se vocês repararem, esse lado está mais aberto que esse.
Então, quer dizer que aqui já teve desgaste da cartilagem, tá? É isso que o médico avalia. O desgaste da cartilagem e se está o túnel aberto em condições normais ou diminuiu o tamanho. Olha esse aqui já diminuiu. Então, quanto menor for menor for o espaço, prof, maior é o desgaste, isso? Isso, tá? Porque o normal tem que ser assim, ó, formar um túnel mesmo. Tem pacientes que a gente não consegue pegar esse túnel, de tão desgastado que tá a cartilagem e a parte óssea, tá? Tem uns que assim, ó, tá colado, não existe espaço nenhum mais. É muito difícil, tem uns bem difíceis. Mas a gente vai tentando. Vai angulando mais o raio, tá? Tem vezes que a gente tem que angular até 40 graus. Então, não é obrigatório aquela angulação. É 45 que está lá, né? A gente angula 40, 50, flexiona bem mais. A gente vai testando até conseguir a imagem. Tá? Prof, quando o paciente ele faz aquele preenchimento de cartilagem, que é um procedimento novo que está tendo agora, Uhum. aparece uma diferença considerável no exame quando ele faz esse preenchimento? Ele Ou vai aparece abrir. pouca coisa? Não, ele vai abrir normal daí. Vai ficar como se tivesse uma cartilagem normal. Porque foi preenchido o espaço, né? Então, o raio-x vai sair normal. Então, esse é o tal do Rosenberg, tá? E é uma dica assim, ó. Quando chegar lá, o pedido, vocês vão ver. Vai ter raio-x de joelho, tá? E aí, incidência adicional, Rosenberg. Sempre que tiver a incidência de Rosenberg, o AP vai ser feito em ortostatismo também. Tá? Não pode ser feito o AP deitado e só o Rosenberg. Tem que ser feito os dois em pé. Mas isso quando vocês forem para o estágio, vocês pegam bem direitinho, tá? Continuando então, aí a gente tem outras incidências que é para verificar a fossa intercondiliana, que é o túnel, tá? Joelho PA axial. Tem o método de Camp-Convert e o Hobland. Então, o paciente vai ficar decúbito ventral e de joelhos, tá? É uma incidência assim, o paciente vai ficar bem desconfortável. Filme utilizado, 18 por 24 na longitudinal, distância 1 metro, e o raio perpendicular ao filme, tá? Ao chassi. No decúbito ventral, o paciente vai flexionar os joelhos de 40 a 50 graus. A gente coloca um apoio sobre o tornozelo. Nesse, a gente vai ter angulação de 40 a 50 graus também, tá? Então, ele vai angular, flexionar os joelhos 40 a 50 graus e vai ter angulação no raio. Quando o paciente fica de joelhos, ele vai ficar levemente uma flexionada nos joelhos de 20 a 30 graus. Aí o raio é perpendicular. Então, vamos ver as imagens aqui. Decúbito ventral, tá? Ele vai elevar as pernas. 45 graus o meu raio. Tá? Então, 45 graus fletido, 45 graus angulação do raio. Minha imagem de raio-x. Praticamente, as três é para visualizar a fossa, tá? O túnel. Só que aí vai do setor qual dos três métodos que o médico radiologista prefere. Essa outra, o paciente fica de joelho em cima do filme, do cassete, tá? Vai
dá uma fletida de 25 a 30 graus, 20 a 30, e o raio vem perpendicular, tá? Também visualizo o túnel. Lá para nós, a rotina para visualização do túnel é só o Rosenberg. A gente não faz essas duas. A não ser que o médico que solicitou especificou que ele quer método tal, tá? Ele vai escrever o método que ele quer. Vai vir escrito. Aí a gente faz. Senão, a rotina lá é só o Rosenberg. Vai depender de cada setor daí, tá? Mas essas três são para a mesma função. A fossa intercondiliana, túnel do joelho. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim. Mais ou menos. Aí, não contente só com os PA, eles têm também uma AP axial para a fossa intercondiliana, que para mim seria a melhor de todas para o paciente. Mas lá a gente não pode fazer, tá? Tem que ser o Rosenberg. Então, eu vou utilizar 18x24 filme na longitudinal. Pô, já está acabando o tempo, que horror. Decúbito dorsal o paciente, a distância é 1 metro. E eu vou flexionar os joelhos 40 a 45 graus e o meu raio vai entrar 40 a 45 graus cefálicos. É a mesma coisa desse posicionamento, só que o paciente vai estar o contrário. Aqui ele está decúbito ventral, nessa ele vai estar decúbito dorsal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algum enchimento embaixo da perna desse paciente para o meu cassete ou chassi ficar mais próximo da estrutura, tá? 45 graus fletidos, angulação 45 graus cefálicos. Mesma imagem, porém eu consigo mais abertura na articulação, por ele estar em AP, tá? Esse aí dá pra ver bem melhor, né? Bem melhor. Uhum. Esse é, para mim, essa seria a melhor das formas de fazer a visualização do túnel. Mas aí, que nem eu falei para vocês, depende do médico radiologista do setor. Ele que vai estipular quais as incidências que vão fazer parte da rotina do setor. Tá? Não é a gente que escolhe, é ele. Professora, a distância ele é 1 metro? Distância 1 metro. Do, Tá? tubo, Não, é que, do tubo até o joelho. certo, é que no slide está marcando 1 centímetro, ali eu vi agora. Ah, tá. É erro de digitação. É nas duas lâminas, essa e a anterior também. Podem acertar. Tá, Tá? ok. É 1 metro. 1 metro. Não é centímetro. Desculpa. A distância assim é meio padrão, né, senhora? Sim, para estrutura assim, ó, extremidades inferiores e superiores, sempre 1 metro. Tá? O que vai alterar vai ser em relação à coluna, a tórax, abdômen, essas que modificam a distância, e crânio, tá? Entendi. Aqui, 1 centímetro, não, é 1 metro, desculpa. Mesma angulação, mesmo flexionado no joelho, porém é AP, tá? PA de patela, quando o médico solicita, então, somente patela. Ah, vai cair. Estão escutando? Sim. 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 Estava instável a minha internet. Vamos lá. Então, raio-x de patela. Eu vou utilizar o filme 13x18 na longitudinal, que é o menor que eu tenho. Paciente decúbito ventral. Distância 1 metro. Raio central perpendicular. Tá? Então, vou deitar meu paciente decúbito ventral. Ele vai ficar com a patela encostada no cassete, tá?
Ou a que se for feito na gaveta, na mesa, vai ser no centro da mesa. Mas eu posso fazer fora, tá? Não tem problema. Eu encosto a patela na mesa ou no cassete e dou uma giradinha na perna para minha patela ficar bem centrada. Porque ele só soltar a perna aqui, ele vai virar o pé para fora, o calcanhar. É certo? Ele estende a perna, o calcanhar vem para cá. Então, tu vai ter que dar uma inclinada internamente. E vou pegar somente a minha patela, tá? Vai pegar uma parte aqui, não tem problema. Esse tamanho aqui tá ok na colimação. Mas a minha patela tem que estar praticamente no centro do filme, tá? É difícil pedirem só patela. Quando eles pedem joelho, eles já pedem a patela incluída. Mas caso um dia chegue para vocês, vocês já sabem que tem, só patela. Temos o perfil de patela. Filme é o mesmo, 13 por 18 na longitudinal. Decúbito lateral. Distância 1 metro. Raio central sem angulação, perpendicular. Então, é o mesmo posicionamento do perfil do joelho. Porém, o meu raio central vai ser quase na articulação da patela, tá? Eu não vou deixar ele, que seria aqui onde tem essa marca. Ele vai estar mais para dentro. Aqui é para joelho e aqui para patela. Vou fazer a colimação somente da patela. Não vou abrir a colimação até aqui atrás, porque não tem necessidade. Somente isso aqui mesmo, tá? Então, aqui o meu perfil de patela. Tranquilo? Por até aqui? Tudo certo, senhora. Por enquanto, tá fácil. Tranquilo. Por enquanto. Aí a gente tem, então, joelho axial de patela. Método bilateral, que é o Merchant. Esse aqui pede em seguida. É as duas juntas. Então, eu vou utilizar um 24 por 30 na transversal, tá? Distância 1,80 m. Angulação 30 graus caudais. Paciente vai estar como? Ele pode estar sentado na mesa, com as pernas para fora, tá? Ou a gente pode fazer no book mural. Vai depender da rotina do setor também, tá? Mas para ele fazer isso aqui, a gente precisa ter esse suporte. E geralmente a gente não tem. Então, o que a gente faz? A gente põe o paciente deitado na mesa, ele fica com os joelhos flexionados uns 20 graus, encostamos a mesa em direção ao book mural e o nosso raio vai incidir lá no book mural com o filme dentro. Dá na mesa, tá? Então, aqui a imagem, ó. Articulação da patela das duas bem aberta, bem posicionada. É isso que ele quer ver, as duas patelas. Tá? Para mim mostrar isso que eu falei para vocês somente ao vivo. Tá? Não tem outro jeito. Se eu falar, vocês vão ficar escutando, mas não vão entender. Mas seria... Aqui, ó, o paciente não ficaria com a perna para fora, tá? Ele ia estar com o pé encostado aqui, as pernas fletidas, o joelho aqui, e aí essa parte da mesa eu ia encostar no book mural, tá? E a angulação do raio ia direto pro book mural. Não ia tocar, ia tocar na patela, mas já saía direto lá no filme, tá? É mais fácil, porque não tem locais que não existe esse suporte. Lá na Unimed a gente não tem, a gente faz assim, flexiona o joelho e encosta no book mural. Difícil essa? Ai, Sora, eu não entendi. Não, né? Não. Vai cair aqui, eu já entro no outro e eu explico de novo, tá? Tá.